Shalom, bem-vindos de volta, colegas do grupo. Aqui é o Ben Zion. Voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos em vistas de concluir a aula 21 e iniciar a de número 22. Devido ao pequeno hiato que tivemos, nós temos que aproveitar tal oportunidade para também considerarmos o nosso progresso até aqui. De modo que eu proponho que façamos juntos uma avaliação do que de fato foi aprendido até aqui. E como isto será feito? Através do fato de que vocês estudaram os 21 capítulos até aqui do Guia dos Perplexos. Se houve entendimento da vossa parte, vocês já são capazes de dissertar sobre isso, de, portanto, comentar e de expor o que é que, afinal, foi aprendido. E é nesse processo de avaliação do que foi aprendido que possíveis equívocos podem ser trazidos à tona e corrigidos, ou que entendimentos podem ser aplaudidos, ou que não entendimentos podem ser esclarecidos. Então, nós temos que diminuir o passo do nosso avanço nos estudos para que nós possamos nos dedicar a, de fato, avaliar as informações tidas até aqui, pois estamos já, a partir destes capítulos, adentrando em temas cada vez mais complexos, cada vez mais dependentes de assuntos anteriores, e vocês precisam, para que isso seja uma atividade proveitosa e não inócua, vocês precisam certificarem-se, junto comigo, de que vocês de fato estão acompanhando, entendendo, porque de todo o feedback que seria possível se produzir desse trabalho, tem pouco feedback. Então, é importante que vocês coloquem para fora o conhecimento. Não existe maneira melhor de aprender do que ensinar. Ou seja, você deve elaborar um texto ou fazer um áudio, ou os dois preferencialmente, ou seja, elaborar o texto e lê-lo. Você deve fazer isso me explicando do que se trata o capítulo 1 do guia, o capítulo 2 do guia e assim por diante. Esse exercício é bom para vocês mesmos e para o nosso grupo, fortalecendo a nossa dialética, já que a tecnologia nos permite esse tipo de contato, mesmo cada um de nós estando fisicamente num local diferente. Então, uma das maravilhas da tecnologia que nós não podemos deixar de utilizar. No capítulo 21 do guia, a fase que nós precisávamos avançar, e eu enviei para vocês já o texto, está a partir da página 14 para 15, que diz respeito ao conceito do Maimônides sobre a ideia de Deus nos atravessar, né, como ele atravessou Moshe. Nós vimos isso por causa da expressão vaiavor, né, que ele citou de Shemot 34:6. Então ele explicou que aquilo não quer dizer passar fisicamente na frente de quem quer que seja. Ele estava nos elucidando que o processo de profecia de Moshe, como vimos as evidências até aqui, consistiu de um processo inteiramente intelectual e que a passagem da divindade ocorre, na verdade, dentro da divindade. E isto é muito interessante. E você não deve confundir-se com os antropomorfismos a essa altura. Porque a essa altura já deve ter ficado claro que, não sendo a divindade antropomórfica, ela não o é pelo sentido de não ser composta, pelo motivo de não ser composta, pela evidência de que não poderia ser este o caso. E não sendo este o caso, logo a divindade manifestar-se em si mesma implica dizer a divindade manifestar-se na realidade.
o si mesmo da realidade, da divindade, é a realidade. E a manifestação da divindade na realidade tem o seu pico mais perceptível através da Neshama, evidentemente. E, portanto, o dentro da divindade, ali a divindade passando por dentro, quer dizer ali a divindade manifestando-se para Moshe. Porque é ali que a divindade substitui a visão desejada de Moshe com uma versão menor. Então, por isso que o Rambam enfatiza que a divindade é o sujeito da frase quando diz Hashem, Hashem. A divindade falou Hashem, Hashem. Então não é uma pessoa falando com outra pessoa, mas a divindade se manifestando na realidade. E uma das manifestações na realidade é a Neshama. A Neshama é a manifestação da divindade por excelência na realidade, embora toda a realidade seja manifestação da divindade. Então, é por isso que tem que se basear no que já foi aprendido, no que já foi elucidado, sem que nenhuma palavra, nenhum conceito tenha passado batido e não tido sido devidamente entendido. Então o Rambam, ele está com isso distinguindo a sua narrativa, a sutileza da sua narrativa da de Onkelos. Não em reprovação ao trabalho de Onkelos, mas em distinguir o fato de que o trabalho de um intérprete, que é o dele, não é o mesmo de um tradutor, que é o de Onkelos. E o trabalho de Onkelos é um trabalho de tradução interpretativa, porque toda tradução que preste deverá ser interpretativa. Porque o objetivo do tradutor não é trocar palavras de um idioma para o outro, mas transmitir no outro idioma o exato ou mais próximo sentido intencionado no primeiro. Para isso, ele não pode ficar preso a palavras. Isto é, nem sempre a outra língua terá no seu bojo linguístico as necessárias palavras que reflitam aqueles conceitos lá. Então, o trabalho do Onkelos, embora possa ser vagamente chamado de interpretativo, ele não tem o objetivo de entrar na interpretação das narrativas. Ele tem o objetivo de comunicar as narrativas na tradução. O que ele quer passar para o seu leitor é a narrativa da Torá tal qual recebida pela tradição. Por isso a sua tradução é tão melhor do que qualquer outra tradução. Agora, o que o Rambam está fazendo é um passo além. Um passo que se apoia no Onkelos, mas que vai mais fundo do que o Onkelos desejou fazer, ou poderia, porque o trabalho dele não era esse. Ele não estava interessado em fazer o que o Maimônides está fazendo agora. Ele estava simplesmente traduzindo, como um mestre, a Bíblia hebraica. Então, ele nota que o Targum de Onkelos foi até onde se pretendeu ir ao traduzir termos antropomórficos com expressões de habitação, kavod, palavra. E aí, portanto, quando o Onkelos trabalha o conceito da passagem, de estar sobre, ele substitui os conceitos e o Rambam aponta para nos dizer que não é uma passagem de Deus, entidade, conceito de essência, mas da Shekhinah, que é o conceito da manifestação divina. Um conceito, portanto, que alude a uma percepção. Então, por isso que a esta altura da obra, isso não pode ser mais difícil de compreender. Mas você nota tradutores de outras línguas da Bíblia hebraica que têm enorme dificuldade com isso, porque não se aprofundaram nos conceitos fundamentais. Quando a Torá apresenta a divindade passando por Moshe, nós falamos,
o Onkelos coloca que a Shekhinah estava passando. Não é sinônimo. Então, por isso que o Ramban acha interessante, não porque ele está entrando na questão de qual palavra tem que escolher quando traduz, mas pelo conceito que está sendo aludido. E ali, o Ramban está dizendo que esta escolha foi uma das melhores escolhas mesmo, porque alude o conceito da substituição. Substituição de intenção, mudança de intenção, de direção. Então ele diz que essas substituições apontam para um outro termo que faz parte da linguagem interpretativa, do mundo interpretativo, não do mundo do tradutor. Do mundo interpretativo, portanto, da linguagem profética, que é o conceito de Kol, por nós mencionado. Kol é o que se refere ao conceito de Shekhinah, usado por Onkelos. E isso, portanto, é visto por nós como uma alusão a um problema interpretativo que ocorreu a partir do século II, um pouco antes, um pouco depois, quando o conceito grego de logos foi introduzido para ter uma correlação com concepções da nossa tradição. Então, ele, em vez de trabalhar o problema do Onkelos, da escolha do Onkelos por Shekhinah, ele trabalha o conceito, na verdade, do logos. Porque pode ter havido uma relação entre o pensamento de Onkelos e as tradições filosóficas gregas. Pode ter havido, o que não é problema nenhum. Mas essa ideia ficou famosa mesmo por causa de Filo, como falamos. E ela foi pouco ou nada entendida. Principalmente porque ela foi usada como pano de fundo para argumentações idólatras, como vimos, como sabemos. Então, Kol é o conceito profético para o qual aponta Shekhinah ou Davar. Então, eu citei o trecho onde o Ramban diz: se for necessário supor que o texto da elipse, como Onkelos costuma fazer, às vezes ele aplica a expressão omitida como glória, kavod, às vezes como habitação, Shekhinah, e às vezes como palavra, davar, de acordo com o contexto de cada lugar. Explicaremos o anexo omitido aqui com Kol, voz, como se tivesse dito, e passou a voz de Deus diante de sua face e disse. Já explicamos que o idioma hebraico emprega de modo figurativo o verbo passar em relação à voz, como em e fizeram passar uma voz pelo acampamento. Assim entenderíamos que a voz o chamou. E não deve ser difícil entender que a chamada seja atribuída à voz, pois essas mesmas expressões foram usadas nas palavras de Deus a Moshe, como em ele ouviu a voz que lhe falava. E da mesma maneira, ele atribuiu fala à voz. Assim também atribuiu a chamada à voz. Algo semelhante aparece explicitamente ao atribuir a fala e o chamado à voz, como em e uma voz diz, clama, e disse, que hei de clamar? Conforme essa elipse, o sentido será assim. E uma voz vinda de Deus passou em sua presença e chamou Hashem, Hashem. Já a repetição da palavra Hashem é para reforçar o chamado, pois o endereçado aqui é Deus, como em Moshe, Moshe, Abraham, Abraham. E esta é também uma bela interpretação. Então notem nessa elucidação maimonidiana conceitos fundamentais do que temos vistos desde o começo até aqui. Quando ele diz que o Onkelos usa uma terminologia na sua tradução,
Ele está ciente de que o Onkelos também está ciente da linguagem profética e rabínica utilizada. Mas o papel do Onkelos como tradutor não se rende a isso. Ele está focado no que ele precisa para o texto. De modo tal que, quando ele traduz conceitos antropomórficos, Deus passou, como a Shekhinah passou, ele está aludindo ao mesmo conceito de que a Kol passou, a voz passou. Ou a palavra passou. Porque todo verbo atribuído à divindade perde necessariamente o seu sentido antropomórfico. Automaticamente, instantaneamente. De modo tal que, quando o texto diz que houve uma voz que lhe falava, eu não posso considerar isso como uma coisa antropomórfica, ou seja, como som físico. Antropomorfismo não tem só a ver com o corpo do ser humano, mas com todos os atributos corporais, físicos, sons, movimentos, calor, peso, volume. Então, é importantíssimo não perder de vista, não ignorar o fato de que as expressões proféticas relacionadas à divindade, elas podem ser livremente expressas na linguagem profética com termos antropomórficos, cujo objetivo é impedir o não autorizado de ter acesso às informações que você está tendo acesso. E você está tendo acesso porque está estudando metodicamente o processo. Como toda pessoa que desejar entender isso deverá fazer. Então, a voz vinda de Deus é a mesma coisa que a Shekhinah vinda de Deus, que é a mesma coisa que a Shekhinah vinda da Neshama. Por isso que passa em sua presença, porque esse fenômeno só acontece na sua presença, não na sua ausência, não quando você está perdido na sua mente, perdido nos seus delírios, seguindo idolatria, mas quando você está aqui e agora. É na sua presença que passa a divindade, porque é na sua presença que a divindade atravessa. Porque a plena consciência, a plena lucidez, é isto mesmo, a Shekhinah, a Davar, a coisa. Então, por isso a relação disso e a necessidade de se esclarecer o conceito de Logos, porque nem este é uma alusão a um antropomorfismo de maneira nenhuma. Então eu mencionei no texto um pouquinho da lembrança de que a filosofia começou com isso, com esta iniciativa do ser humano de observar mais de perto, de refletir a respeito da regularidade do mundo, para procurar compreender o mundo. E a este processo de tentar buscar, distinguir, em alguns casos até defender essa ideia de regularidade, é que você vê a postura de se fazer isso ser intitulada de uma postura racional ou de racionalidade. Ou seja, de organização da informação. Mas é preciso entender que isto não resume e nem totaliza a postura filosófica do ser humano. Porque muitos outros filósofos do mesmo período, desde os pré-socráticos, tinham posturas de não ver na natureza ordem alguma. Os sofistas não viam desse modo, céticos não viam desse modo, os discípulos de Epicuro não viam desse modo, e o Kalam não via exatamente deste mesmo modo, por razões diferentes em casos aí.
E nós temos as visões pós-modernas todas negando esse conceito da ordem cósmica. Então eu chamei a vossa atenção aos conceitos de Heráclito, que já utilizava a expressão logos para defender a ideia da ordem das coisas. Porque esse termo grego diz respeito, em semelhança ao nosso, semelhança em parte, ao significado tanto de palavra quanto de razão. No nosso caso, a palavra davar significa palavra e coisa. Para os gregos, logos quer dizer palavra e razão. Isso é muito importante de entender. Então, quem elaborou a partir de Heráclitos com um pouco mais de sofisticação foi Platão, com a sua tentativa de criar uma elucidação do conceito de formas. E ele explica este conceito aludindo, criando, inventando a ideia das formas universais, baseada nas quais as formas físicas existiriam. Então, estas formas, como são interpretações próprias de Platão, é que são chamadas formas platônicas. E para não complicar, para não ficar duas frases, então é a ideia. Esse é o conceito platônico de ideia, formas platônicas. Então não ideia como pensamento, como nós pensamos hoje. As formas platônicas, ou o conceito platônico, a entidade não física, mas com atribuições físicas, mostra que nem mesmo Platão tinha um pleno entendimento da ideia que ele inventou. Porque ora ele atribuía isso à mente dos deuses, ora ao bem, que é o conceito dele do próprio Deus, e ora dizia que as ideias tinham existências independentes. Ele tinha linguagem vaga sobre isso e, portanto, foi criticado. Muitos, portanto, procuraram, ao estudar Platão, tentar decifrá-lo ou, pelo menos, organizar o pensamento dele. Filo deu sua contribuição colocando o conceito de logos dele com o conceito da Torá. Para Filo, a ideia da Torá e da linguagem profética dizer que Israel é o unigênito de Deus, é o filho de Deus, Israel ali está para a Torá. Israel não é Israel sem a Torá. Portanto, é a Torá que é o filho de Deus. E nesse sentido, na linguagem de Filo, o filho de Deus é o Logos. E, portanto, o filho de Deus é a Torá. Então é por esse motivo que se diz que a Torá é o blueprint, é o projeto do universo, do mundo naquele período. Não se falava de universo, né? Do mundo. Mas é nesse sentido, veja, não é um projeto no sentido, está escrito ali como fazer o mundo. Não, é um projeto no sentido de que a razão é uma expressão da razão, da palavra, da ideia. Veja, da ideia ideal, do mundo ideal, do conceito expurgado de toda a sua materialidade. Conceito platônico, portanto. Por isso que o Wolfson diz que essa concepção da Torá deste modo em Filo não é jamais confundida com a própria divindade. É um conceito daquilo que foi outorgado pelo divino. E, portanto, é um conceito extradeical, não faz parte do divino. E aí é por essa razão que os termos são intercambiáveis. Eles não são presos a uma ideia. E aí por isso que o Onkelos usa. Uma hora fala, outra hora a passagem, outra hora a presença, outra hora a voz. Então o Onkelos deve ter tido relação cultural com essa tendência elucidativa do Filo e talvez utilizado conceitos semelhantes por ter escolhido expressões aramaicas que aludem a essa ideia, como a mamrá, a fala. E aí vocês já sabem que o cristianismo se desviou para outro lado completamente,
quando pegou o conceito do filo e fez o que ele nunca teve a intenção de fazer, antropomorfizou, fez o oposto do que ele faria. Pegou a personagem e transformou numa pessoa. Deus é uma pessoa e, portanto, o Jesus é a personificação. Então, o Wolfson chama essa abordagem de intradeical, porque você transforma o conceito no próprio, em vez de manter a distinção como é parte da nossa tradição. Perceba aí a diferença. Não é nem que Filo tenha feito tal coisa, mas que foi a partir de Filo. Porque nós mantivemos a visão extradeical. Ou seja, nós não dizemos que a Torá é sinônimo da divindade. É a realidade que é sinônimo da divindade. E dentro da realidade, a Torá é uma das manifestações. A Neshama é mais uma das manifestações. Assim como a natureza é uma manifestação da divindade. Assim como o universo é uma manifestação da divindade. Então tudo é extradeical. Ou seja, nós não confundimos o conceito com a coisa. Já os muçulmanos, como eu menciono, eles confundem. O Corão, para eles, é o próprio Alá feito físico. Por essa decisão teológica da parte deles, eles e os cristãos são mais parecidos do que gostariam de admitir. Então o Ramban está ciente de tudo isso. Ele demonstra essa ciência pelo fato de trabalhar esses termos. E, portanto, ele não considera o conceito de logos em Filo necessariamente pejorativo só porque o cristianismo usou de maneira pejorativa. Porque isso não invalida o trabalho de Filo, embora ele estivesse tentando trabalhar com algo inócuo, que é o conceito platônico de mundo das ideias. Não obstante a isso, ou seja, não obstante ao fato de que não há nenhum mundo das ideias, o trabalho de Filo é interessante dentro de uma reflexão filosófica em cima daquilo. Uma visão interessante, uma visão que pode ser apreciada, que não fere nenhum fundamento da questão. O que o Ramban, portanto, traz à tona é que toda vez que os verbos amar e davar, lemor, medaber, são atribuídos à divindade, eles são expurgados dos seus significados antropomórficos. O que lhes resta? Então o Ramban diz, dentro da linguagem da Escritura, lhes resta o desígnio, a intenção ou a ideia de vontade. Mas é preciso entender isso. Eles designam algo que é entendido como procedente de Deus. Uma vontade procedente, uma intenção procedente. Eles também não são desígnios literais, porque vontade é desejo pelo que falta. E à divindade nada falta. Então também não é literal, mas é alusivo. Então onde se constata a vontade? Na realidade propriamente dita. Pós-fato, portanto. O que o Ramban, porém, quer trazer o leitor é para que ele dê o primeiro passo, que é a compreensão de que quando a Escritura descreve a divindade se expressando, não quer dizer que falou por meio de letras, sons, nem que tenha uma alma que fale, já que eles imaginavam que a capacidade de falar estava na alma. Os gregos assim pensavam, já no período já infectado pelo conceito cristão. Não, mas a divindade não é isso, porque a divindade não é composta de corpo e alma, nem nós, na verdade. E não sendo uma composição, portanto, não tem esse reservatório para pensamentos, o reservatório para sentimentos, e o reservatório, enfim. Tudo isso é nonsense em relação à divindade. Então a única maneira, a única razão pela qual a linguagem profética se expressa desse modo é porque ela parte de uma analogia de acordo com a semelhança em nós. Porque nós somos a semelhança do Elohim. O incorpóreo em nós, que é a Neshama,
manifesta-se no corpóreo através desses fenômenos psicológicos e biológicos. Então, estes são usados dentro dessa mesma fenomenologia em relação ao divino. Só por isso. Então, como o Rambam falou, se a pessoa parar para pensar sobre si, perceberá que nem ela sabe explicar como que ela move a mão, por exemplo. Você toma uma decisão de mover a mão, mas quando que isso aconteceu? Você não tem uma exata noção. Você move seu corpo sem pensar em. Mas há uma vontade, mas você não tem exatamente, você não consegue marcar a inação da ação. Ocorre instantaneamente, você perde toda vez que acontece. Então é por isso que essas expressões são adequadas. Por quê? Porque você também não designa, quando a gente fala da vontade divina, justamente da onde não está o senso. Quando vê, já foi, já aconteceu. Isto quer dizer a vontade. Não que eu sei qual é. E não que a divindade tenha ânsia por nada. E sim porque é um dado observado da realidade. Esta é a vontade. O dado da realidade. O constatado. Então, quando o Rambam fala que toda vez que aparece no relato da criação o Vaiomer, né, ele disse, então o sentido é ele quis. Essa foi a intenção. No sentido de dizer, a realidade é deste modo. E é por isso que eu sei que esta foi a intenção. Então veja, quando Moshe falou, escreveu no Bereshit, Vaiomer Elohim, o Elohim disse que as águas produzam seres vivos. Essa expressão quer dizer, constato que dentro das águas tem milhões de seres vivos. Esta foi a intenção do Elohim. Ele não disse, e aí surgiram seres magicamente dentro da água. Ele não falou isso. Não é isso que é a intenção do texto. A intenção do texto é, eu constato que parte da vontade do divino está aí, ó. Milhões de seres vivos que vivem embaixo da água, dentro dela. Impressionante. E seres vivos que vivem em cima da terra, de diferentes tamanhos e formas. E seres vivos que voam aos céus. Isso é o Vaiomer. Então, o Ramban, como eu expliquei, ele aprova o uso do conceito do logos em filo. Mas ele aprova condicionalmente, com sanidade, como a tudo, né? Porque o que ele quer realmente que a pessoa não tenha, e como a tendência dos europeus da época dele era nutrir por causa do misticismo, é que a pessoa não tenha a ideia de entidades mediadoras na fala divina, como a Kabbalah e o misticismo inventaram, que o Hashem fala uma coisa, aí sai um anjo da boca dele e vai fazer as coisas. É uma coisa infantil, é patético, é uma coisa que não tem nexo e nem evidência. Ela não tem um ponto de contato com o real. Então ele está dizendo que essa concepção do Filo, trabalhando o conceito platônico, é uma concessão para a linguagem humana, porque a própria Bíblia faz isso. Ela usa a linguagem antropomórfica concedendo ao que nada tem de entendimento que use aquilo como degrau para subir e chegar no entendimento. Daí a importância do axioma do Rabino Ishmael, Torá debrak lashon bnei Adam. A Torá fala na língua dos homens. E aí depois o Ramban passa para distinguirmos o conceito de travessia do divós. O Rambam apresentou, como vimos no texto, variadas interpretações do termo vaiavor. E ele falou que nós temos liberdade aí para escolher as interpretações. Então ele falou assim, você certamente não achará estranho que esse assunto tão profundo e difícil, ou seja, sutil,
requer sensibilidade, possua variadas interpretações, pois isso não se relaciona com a força do argumento com o qual nos preocupamos aqui. Então, se você compara essa declaração, né, com o falado no capítulo anterior, no 20, onde ele fala que um dos questionamentos do conceito platônico, por isso Filo entrou na história aqui, Platão, para ele, é através de Filo, né? Então ele fala assim, como que coisas múltiplas derivam do um? Você vai lembrar das gradações que nós falamos, né? Ou seja, dos diferentes graus de entendimento, as gradações na aproximação do conceito profético. Qualquer que seja o conceito que para você está nublado, você está um grau abaixo do que poderia. Por isso que o estudo deve ser metódico, o estudo deve ser exaustivo, não no sentido do cansaço, mas no sentido de ir até o fim, de não pular conceitos, de ler o livro sem pular páginas, de fazer as lições sem pular lições, do começo até o final. Só com esse rigor consigo mesmo é que realmente você consegue galgar o entendimento gradação por gradação. Isso é necessário. Então, ele falou sobre as variadas interpretações que orbitam entre Kol e entre Avar. E ele mostrou que a primeira escolha é travessia, significando que a divindade substitui o conhecimento dos modos divinos de ação pelo desejo de Moshe de conhecer a essência divina. Os modos divinos é tal qual se constata a divindade na realidade. Então, se você considerar isso, esses modos constituem o princípio organizacional do mundo. O que quer dizer isso? Shekhinah, a providência. A realidade tal qual ela é o testemunho da providência. E o logos de Filo, dos helênicos, é os atributos divinos considerados juntos. Ou seja, não é descritivo, é só alusivo. Onde estão todos os atributos divinos considerados juntos? Na Torá. A Torá tem todos os atributos divinos considerados juntos ali. Perceba, é um símbolo apenas. Não é nada que explica nada, é só um símbolo. Então a Torá representa tudo que o Moshe foi capaz de saber. E ela é, portanto, do nosso ponto de vista, o princípio mediador do que ele sabia, o testemunho registrado do que ele sabia, do que é que ele descobriu. Esses atributos podem ser descobertos da nossa parte por intermédio da Shekhinah. E a Shekhinah, neste caso, é a Neshama. Então, com o conhecimento desses atributos, ele foi capaz de quê? Para que serviu? Para ele distinguir a divindade do resto. Ou seja, para ele constatar a existência da divindade de maneira inequívoca. Então, mesmo não tendo ele visto a divindade face a face, literalmente, ele viu de costas, ou seja, ele constatou a realidade, que é as costas da divindade. A divindade está perante nós de costas. E é por isso que o Talmud cria aquela analogia. A divindade é para nós como Shaliach Tzibur, o condutor das rezas da sinagoga, que fica de costas para nós, rezando também conosco na mesma direção. Nos guiando. A divindade é isso. Está nos guiando. Está de costas para nós, nos guiando, nos ensinando como que nós temos que fazer. Por isso eu coloquei aquele trecho do Mishneh Torah. Moshe, nosso mestre, viu a ele, no Sinai, como um condutor de orações, um Shaliach Tzibur, com seu talit envolto de si, tudo indicando que, na realidade, ele não tem forma nem figura, por isso de costas. Isto apenas aparecia em visões proféticas. Ele fala isso para que não tenham dúvidas, porque, enfim, tem mais leitor ruim do que bom. Então, às vezes, tem que ficar toda hora falando a mesma coisa, né? Mas a essência de Deus como é
a mente humana não é capaz de compreender e é incapaz de deduzir ou investigar. Por que é necessário essas três expressões? Porque não ser capaz de compreender significa que nós não podemos, através do pensamento, alcançar o divino. Agora, as outras expressões, deduzir e investigar, significa que teologia é uma atividade inútil. A teologia se pressupõe a estudar Deus, algo absolutamente impossível. Deus não é objeto de estudo. É a realidade que deve ser estudada e a divindade é constatada na realidade. Por isso, as três expressões são necessárias. A mente humana não é capaz de compreender e é incapaz de deduzir ou investigar. E aí mais adiante, o que é que Moshe procurou compreender, já que teologia é impossível? Quando disse, mostre-me sua kavod, ele procurou ter uma clara apreensão da verdade da existência da divindade, ou seja, de sua realidade, cujo conhecimento seria, agora ele explica também para aquele outro que pensa, para o fantasioso que pensa, se a pessoa conhecer Deus, ele vai ter poderes. Não, cujo conhecimento seria como aquele que possui apreensão de outro ser humano, cuja face já é conhecida e cuja imagem fica impressa na mente. Ou seja, eu quero ter clareza dentro de mim. Não quero ter poderes. Porque essas coisas não existem. E, portanto, permite que seja distinguido de outros seres humanos. De modo similar, Moshe, nosso mestre, pediu para que a verdade da existência da divindade fosse distinta para ele em sua mente da de outros seres humanos, de modo que ele pudesse saber, não crer, a verdade da existência da divindade como realmente é. Esse é o princípio fundamental da unicidade absoluta. Isso que Moshe nos passou. Uma maneira de constatar a divindade de uma maneira que seja distinta de qualquer outra coisa. De modo que você não mais confunda, depois de ter aprendido isso, a divindade com mais nada. Você nunca mais vai ser idólatra, entendido isso. Porque você não... O que é o idólatra? O idólatra é o que confunde a divindade com outros seres. Por isso que reza para o zumbi, por isso que reza para o deus macaco, por isso que reza para o deus elefante, por isso que reza para o deus homem, para o deus mulher, para o deus qualquer coisa. Porque ele confunde ainda a divindade com outros seres. Ele não sabe fazer a distinção. O conhecimento que Moshe nos deu da unicidade absoluta é para que saibamos fazer a distinção. Então a divindade respondeu que, por um lado, além da capacidade mental obter isso, ou seja, não é com a mente. Então, ou seja, não é um conjunto de ideias que você ouve e fala, concordo, ou discordo. É irrelevante. Não é um conjunto de ideias que conduz ninguém à divindade. Isso que quero dizer estar além da capacidade do ser humano. E o motivo disso é porque nós somos compostos. A nossa composição não permite esse tipo de coisa. Não podemos obter isso de modo claro e verdadeiro através de nenhum atributo corporal, mente, corpo, psique, nada disso. O Altíssimo, entretanto, continua Maimônides, proporcionou a Moshe que tivesse o que nenhum outro homem teve antes. Por quê? Porque veio de Moshe para frente, a revelação do Sinai é importante por isso. Moshe obteve tamanho conhecimento da verdade da essência da divindade, que é a unicidade absoluta. A divindade em sua mente era distinta de todos os seres, ou seja, entender o conceito da não composição distingue o ser divino do resto. Do mesmo modo que um indivíduo conhecido, visto pelas costas, é reconhecido na mente do observador dos outros seres que são parecidos. Porque você pega conceitos de Deus, todo mundo fala Deus, toda religião fala Deus. Mas o conceito que veio de Moshe não se confunde com nada disso. É único. Não tem nada parecido. Então, por isso que eu coloquei no texto que se você considerar a segunda escolha interpretativa, conforme a definição 2 que nós falamos, que passou perante Moshe uma voz criada, e que aquilo fazia uma alusão, ao conceito do Logos,
Note que mesmo que você fosse o Filo de Alexandria, você pensaria a mesma coisa, você chegaria na mesma conclusão. Por isso que nós sabemos que o Filo não errou, mesmo usando um conceito filosófico, digamos, inadequado, que é a fantasia do Platão do mundo das ideias. Por quê? Devido à apreensão do logos, ou da vontade, da verdade constatada, ou da palavra da divindade, que dá na mesma, quaisquer que sejam os atributos criados, as projeções de tais atributos sobre a divindade, você sempre está procurando explicar o inexplicável. O não manifesto, o não composto. Isso quer dizer o inexplicável. Não manifesto, não composto. Então, por isso que, embora o caminho do Filo seja um caminho confuso, não é de todo, não é? Ele é só um caminho, digamos, desnecessariamente complicado. É por isso que ele sugere uma terceira possibilidade de que a totalidade da matéria representa esse diálogo que ocorre na mente de Moshe, a totalidade de Moshe. Este pedido por uma apreensão da essência, a impossibilidade de obter isso através do corpo, devido à própria natureza da criatura, implicou na substituição, que o Hashem passou por ele, ou seja, substituiu o conceito, o alvo que ele estava tendo, porque ele estava objetivando algo impossível, por uma constatação possível, que é esta nossa, da Neshama, da consciência. Ele constatou a divindade. Ele pediu por uma coisa certa por meio de um caminho fantasioso. Ele foi, portanto, corrigido no seu pedido para receber aquilo que estava querendo. Por isso que o Rambam diz, você pode tomar toda a operação mental percebida pelo intelecto sem o uso dos sentidos. Moshe, por meio do intelecto ativo, que é a consciência, Neshama, mediava entre o homem, o ser humano inconsciente, e a divindade. Veja, a divindade não é o outro, a divindade é a Neshama. Moshe, uma Neshama, media entre um inconsciente e outra Neshama. Porque o contato com a divindade ocorre pela Neshama, não pela sua mente. Sua mente não tem nenhum contato com a divindade. A mente não tem nenhum contato com o divino, como o Hashem falou para Moshe. Se você ver a minha face, a sua mente entra, você morre na mesma hora, você é desfeito. Você não pode me ver e viver, porque a mente não tem acesso a isso. Impossível. Então, essa Neshama que media o acesso ao Hashem, isso aí é o que o Maimônides fala. Isso é o sentido real de Logos. O Davar, que é a Shekhinah, que é o Mamrá. Então, ele coloca na quarta possibilidade a interpretação do Onkelos, de que os profetas viam ou ouviam a Shekhinah, a voz da divindade na visão profética, e essa visão profética, essa experiência, aperfeiçoava o entendimento intelectual que vinha depois. Essa é a escolha de tradução do Onkelos, para não entrar muito fundo na questão, mas para traduzir adequadamente. Então, por isso que ele falou, pode escolher de qualquer uma, que depende muito do seu grau de entendimento. O fato que permanece é que cada uma destas interpretações de Shemot 34.6 volta ao conceito da mediação da Neshama para o ser humano inconsciente. A Neshama, portanto, é o que tem contato com o divino. A Neshama, portanto, é que cria e que media essa relação. E Moshe, na medida em que alcança o ápice dessa clareza, se torna, portanto, o mediador por causa disso, não porque ele era a figura sem a qual você não consegue. Não é ele enquanto pessoa, é a Neshama enquanto livre das amarras da mentalidade egóica, do Yetzer Hara. A Neshama enquanto livre é o nosso eterno Moshe, é o Moshe em nós, que manifesta, que põe em contato com o Elohim em nós. É a Neshama que faz isso. Então, esse é o nível de profecia. Quão claro é para a pessoa a realidade da Neshama. Se isso não é claro, a pessoa está nublada pela mentalidade egóica e suas concepções antropomórficas. Então ela precisa superá-las gradativamente até ela alcançar um nível de clareza nesse ponto.
Isso conclui a aula 21. E nós temos que, portanto, na próxima aula, de iniciar a 22. Mas nós devemos, nesse momento, refletir profundamente sobre o que já foi aprendido. É preciso avaliar. E eu espero, portanto, de vocês, que vocês dissertem, se expressem sobre o que foi aprendido até aqui, para que o nosso avanço seja, de maneira garantida, um avanço. Então eu aguardo durante a semana o feedback de vocês e aguardo esse trabalho para que nós possamos fazer uma revisão dos conteúdos vistos até o momento. Até a próxima aula. Bestrata Hashem.